Você sabia que existe um momento no ano tão poderoso que pode transformar todos os outros 364 dias que virão? Um momento que Santa Teresa de Ávila considerava uma porta aberta do céu para a sua alma? Esse momento é o primeiro dia do ano. Mas não estamos falando de resoluções vazias ou promessas que se perdem na primeira semana de janeiro. Estamos falando de um recomeço espiritual profundo, de uma consagração verdadeira, de 3 práticas simples que podem abrir os canais da graça divina sobre toda a sua vida. Santa Teresa, doutora da Igreja e mestra da oração, descobriu que o primeiro dia do ano não é apenas uma data no calendário, é um ponto de virada, um instante sagrado onde a eternidade toca o tempo, onde você pode redefinir não apenas seus planos, mas a própria direção da sua alma. E hoje você vai descobrir exatamente o que fazer nesse dia tão especial. Talvez você já tenha começado o ano cheio de expectativas, com listas enormes de metas e objetivos. Talvez você já tenha feito promessas que duraram apenas algumas semanas. Talvez você já tenha se sentido frustrado porque, no final das contas, o ano foi igual aos anteriores, sem crescimento real, sem mudança verdadeira. Mas e se o problema não fosse a sua força de vontade? E se o problema fosse que você nunca aprendeu a começar o ano do jeito certo? Santa Teresa viveu no século XVI, numa época onde não existiam aplicativos de produtividade, nem cursos de desenvolvimento pessoal. E mesmo assim, ela descobriu um segredo que a Igreja guarda há séculos. Um segredo que não depende de circunstâncias externas, não depende de você estar emocionalmente preparado, não depende de você ter tudo planejado. Esse segredo depende apenas de 3 coisas simples que você pode fazer no primeiro dia do ano. 3 coisas que abrem as comportas do céu. A primeira coisa que Santa Teresa nos ensina é esta: defina um propósito espiritual para o ano. Não estamos falando de metas genéricas como ser uma pessoa melhor ou rezar mais. Estamos falando de algo concreto, específico, que toque o coração da sua vida espiritual. Santa Teresa escreveu em Caminho de Perfeição que nada atrai mais a misericórdia de Deus do que a intenção sincera de servi-lo com todo o coração. E ela sabia do que estava falando. Ela sabia que Deus não espera de você grandes feitos heróicos logo de início, mas Ele espera a fidelidade nas pequenas coisas. Talvez o seu propósito seja dedicar 10 minutos por dia à oração silenciosa. Talvez seja fazer uma visita semanal ao Santíssimo Sacramento. Talvez seja praticar um ato de caridade específico, como visitar alguém solitário ou perdoar alguém que te magoou. Talvez seja vencer uma tentação que te persegue há anos, um vício que te rouba a paz, um hábito que te afasta de Deus. O que importa não é a grandeza do propósito aos olhos humanos, mas a sinceridade do coração diante de Deus. Santa Teresa viveu isso na própria pele. Ela passou anos numa oração morna, sem profundidade, até que um dia decidiu dar um passo concreto. Um único passo. E esse passo abriu as portas da intimidade com Deus, que ela nunca imaginou possível. Então, no primeiro dia do ano, antes de qualquer outra coisa, sente-se diante do Senhor. Não precisa ser numa igreja, pode ser no seu quarto, no seu canto de oração. Feche os olhos, respire fundo e pergunte ao Espírito Santo: onde eu preciso crescer este ano? Em que área da minha vida espiritual eu estou estagnado? O que Deus está me pedindo para mudar, para melhorar, para entregar? E quando a resposta vier, quando aquele pensamento tocar o seu coração, escreva, anote, torne isso concreto. Porque um propósito que fica apenas na mente é como uma semente que nunca é plantada. Mas um propósito escrito, declarado diante de Deus, é uma promessa que o céu testemunha. E o céu se move quando vê um coração sincero disposto a mudar. A segunda coisa que você precisa fazer no primeiro dia do ano é oferecer o ano inteiro a Deus com humildade. E aqui está o segredo que poucos entendem. Não se trata de oferecer apenas os seus planos, os seus sonhos, os seus objetivos. Trata-se de oferecer também as suas fraquezas, os seus medos, as suas falhas. Santa Teresa nos ensinou que o começo de qualquer vida espiritual verdadeira
está na humildade. Porque sem humildade, a alma não consegue receber a graça transformadora de Deus. É como tentar encher de água um copo que está virado de cabeça para baixo. A humildade é o movimento de virar o copo para cima, de abrir as mãos, de reconhecer que você não pode fazer nada sozinho. E essa é uma verdade libertadora, não opressora. Porque quando você reconhece que precisa de Deus em cada momento, em cada decisão, em cada desafio, você para de viver sob a pressão de ter que ser perfeito. Você começa a viver sob a graça de ser amado, mesmo sendo imperfeito. Santa Teresa tinha uma oração que mudou a vida dela, e pode mudar a sua. Senhor, que me ponhas onde queres, mas que eu te pertença inteiramente. Você consegue sentir a profundidade dessas palavras? Ela não estava pedindo para escolher o caminho. Ela estava pedindo para pertencer a Deus no caminho que Ele escolhesse. E essa é a diferença entre uma vida cristã medíocre e uma vida cristã transformadora. A vida medíocre tenta controlar tudo, planejar tudo, garantir tudo. A vida transformadora entrega tudo, confia tudo, oferece tudo. No primeiro dia do ano, faça esse exercício. Pegue uma folha de papel e escreva tudo o que você está colocando nas mãos de Deus. Seus planos de trabalho, seus relacionamentos, sua saúde, suas finanças, seus sonhos, seus medos. E depois escreva embaixo: Senhor, tudo isso é teu, este ano é teu, eu sou teu, faz de mim o que quiseres. E então queime esse papel, ou guarde-o num lugar especial, como um contrato espiritual entre você e o céu. Porque quando você oferece o ano a Deus dessa forma, algo sobrenatural acontece. Você tira de si mesmo o peso de fazer tudo dar certo. Você coloca esse peso onde ele sempre deveria estar, nos ombros daquele que sustenta o universo inteiro. Mas aqui está a verdade que poucos falam. Oferecer o ano a Deus não significa que tudo vai acontecer do jeito que você imaginou. Não significa que você não vai enfrentar dificuldades, decepções, dores. Oferecer o ano a Deus significa que em meio a tudo isso, você não estará sozinho. Significa que cada dificuldade se tornará uma oportunidade de crescimento. Cada decepção se tornará uma lição de desapego. Cada dor se tornará uma chance de conhecer mais profundamente o amor que cura. Santa Teresa passou por situações que a maioria de nós consideraria insuportáveis. Ela foi incompreendida pela própria comunidade religiosa, foi perseguida por pessoas que deveriam apoiá-la, sofreu doenças terríveis, passou por noites escuras da alma onde Deus parecia estar em silêncio absoluto. E sabe o que a sustentou em tudo isso? A certeza de que ela havia entregado tudo. A certeza de que nada do que acontecesse estava fora do controle de Deus. Então, quando você oferece o ano com humildade, você não está fazendo um ritual vazio. Você está fazendo a escolha mais corajosa e mais libertadora da sua vida. A escolha de confiar. A terceira e última coisa que você precisa fazer no primeiro dia do ano é rezar uma oração de confiança. E essa não é qualquer oração. Não é uma lista de pedidos onde você diz a Deus tudo o que você quer que Ele faça. É uma oração onde você reafirma a sua fé de que Deus está no controle, não importa o que aconteça. Santa Teresa escreveu no Livro da Vida que a confiança que se coloca em Deus não pode ser superada. Ela move as montanhas. E ela não estava exagerando. Ela viu isso acontecer inúmeras vezes na própria vida. Impossíveis que se tornaram possíveis. Portas que se abriram quando todas pareciam fechadas. Provisões que chegaram no momento exato. Curas que a medicina não conseguia explicar. E tudo começava com um ato simples: confiar. Mas confiar de verdade, não apenas com a boca, mas com o coração inteiro. No primeiro dia do ano, separe um tempo para fazer essa oração de confiança. Pode ser 5 minutos, pode ser meia hora. O tempo não é o mais importante. O importante é a sinceridade. Ajoelhe-se se puder, ou sente-se num lugar tranquilo, onde você possa estar a sós com Deus. Respire fundo algumas vezes. Deixe a agitação do mundo ir embora. E então fale com Ele como você falaria com alguém que ama profundamente. Você pode usar as suas próprias palavras, ou pode rezar assim:
Senhor, coloco nas tuas mãos este novo ano. Não sei o que ele vai trazer, não sei quais desafios vou enfrentar, não sei se vou conseguir cumprir todos os meus planos, mas eu sei que tu estás comigo. Eu sei que o teu amor é maior que qualquer tempestade. Eu sei que a tua providência nunca falha. Então eu confio plenamente. Confio sem reservas. Que o teu Espírito Santo seja minha guia em cada decisão. Que o teu amor seja minha força em cada fraqueza. Que a tua vontade seja feita na minha vida, não a minha. Essa oração é transformadora porque ela muda o centro da sua vida. Quando você começa o ano confiando em Deus, você para de viver na ansiedade do que pode dar errado e começa a viver na paz de quem sabe que está nas mãos certas. Você para de tentar controlar cada detalhe e começa a fluir com a providência divina. E sabe o que acontece quando você vive assim? Você descobre que Deus tinha planos muito melhores do que os seus. Você descobre que os caminhos que Ele preparou para você são muito mais bonitos do que os que você tinha imaginado. Santa Teresa descobriu isso de forma tão profunda que ela escreveu: Deus é fiel às promessas feitas ao homem. Quando o buscamos, Ele não falha em nos responder. E essa não é uma promessa vazia. É uma promessa que milhões de santos ao longo dos séculos provaram ser verdadeira. É uma promessa que você também pode provar este ano. Mas tem algo mais que precisa ser dito sobre essa oração de confiança. Ela não é algo que você faz uma vez e pronto. Está resolvido para o ano inteiro. É algo que você precisa renovar constantemente, especialmente nos momentos difíceis, porque a vida vai testar a sua confiança. Vão surgir situações que vão fazer você duvidar, questionar, talvez até desesperar. E nesses momentos, você vai precisar voltar àquela oração do primeiro dia do ano. Você vai precisar lembrar que você colocou tudo nas mãos de Deus. Você vai precisar reafirmar: eu confio. Mesmo não entendendo, eu confio. Mesmo sentindo medo, eu confio. Mesmo vendo apenas escuridão à minha frente, eu confio. E cada vez que você reafirmar isso, você estará fortalecendo a sua fé. Você estará construindo uma confiança inabalável que nenhuma tempestade poderá derrubar. Santa Teresa passou por momentos onde ela não entendia nada do que Deus estava fazendo. Mas ela continuou confiando. E no final, ela viu que cada dor tinha um propósito, cada deserto tinha uma razão, cada silêncio de Deus estava preparando algo maior. Você também vai ver isso se você confiar. Agora você conhece as 3 coisas que Santa Teresa nos ensina para fazer no primeiro dia do ano. 3 práticas simples, mas profundamente poderosas. Definir um propósito espiritual concreto, oferecer o ano a Deus com humildade e rezar uma oração de confiança. Mas aqui está a pergunta que você precisa responder. Você vai fazer isso? Ou você vai deixar o primeiro dia do ano passar como qualquer outro dia? Porque a escolha é sua. Deus não vai forçar nada. Ele está esperando que você dê o primeiro passo. Ele está esperando que você abra a porta do seu coração. Ele está esperando que você o convide para ser o Senhor não apenas das suas orações, mas de todo o seu ano, de toda a sua vida. E quando você fizer isso, quando você realmente fizer essas 3 coisas com sinceridade, você vai descobrir que o céu responde. Santa Teresa ensinou que Deus responde à disposição da alma. Quando a alma se abre, quando ela se dispõe, quando ela diz sim com todo o coração, o céu se move. As graças começam a fluir. As portas começam a se abrir. As transformações começam a acontecer. Não de forma mágica, não de forma instantânea, mas de forma real e profunda. Você vai começar a perceber que a sua oração está mais viva. Você vai começar a sentir a presença de Deus de forma mais tangível. Você vai começar a ver as coisas com outros olhos, os olhos da fé. E ao longo do ano, você vai olhar para trás e vai perceber que aquele primeiro dia não foi apenas mais um dia. Foi o dia onde tudo começou a mudar.
Foi o dia onde você plantou as sementes que se tornaram frutos de santidade. Foi o dia onde você disse sim a Deus de forma tão completa que Ele pôde finalmente fazer em você o que Ele sempre quis fazer. Mas não para por aqui. Santa Teresa também nos ensina algo fundamental. Ofereça o ano não apenas por você, mas pelas pessoas que Deus colocou na sua vida. Sua família, seus amigos, até aquelas pessoas que te magoaram ou que você ainda não conseguiu perdoar completamente. Porque quando você reza pelos outros, você está participando do coração de Cristo que intercede constantemente pela humanidade. Você está se tornando canal da graça divina. E algo misterioso acontece. Ao rezar pelos outros, você mesmo é transformado. Ao pedir bênçãos para aqueles que te cercam, você mesmo é abençoado. Ao interceder pelos que precisam, você mesmo recebe a intercessão do céu. No primeiro dia do ano, depois de fazer as suas 3 práticas pessoais, reserve um momento para pensar nas pessoas que Deus colocou na sua vida. Pode ser uma lista mental, pode ser escrita. O que importa é a intenção do coração. E então reze por cada uma dessas pessoas. Não precisa ser uma oração longa, pode ser algo simples como: Senhor, abençoa minha família neste ano. Protege-os, guia-os, cura o que precisa ser curado em cada um deles. Ou: Senhor, eu ofereço este ano pelos meus amigos, que tu possas tocá-los de forma especial, que eles possam conhecer o teu amor mais profundamente. E se houver alguém que te magoou, alguém que você ainda luta para perdoar, reze especialmente por essa pessoa. Porque quando você reza por quem te feriu, você está quebrando as correntes do ressentimento que te prendem. Você está abrindo espaço no seu coração para a paz de Deus entrar. Santa Teresa sabia que o amor de Deus se manifesta de forma mais poderosa quando amamos aqueles que são difíceis de amar. Quando perdoamos quem não merece perdão. Quando abençoamos quem nos amaldiçoou. Isso não é fraqueza, é força espiritual pura. É participar da forma como Deus ama, sem condições, sem limites, sem reservas. E sabe qual é o resultado de tudo isso? Quando você faz essas 3 coisas no primeiro dia do ano, quando você define um propósito espiritual, oferece tudo a Deus com humildade, reza uma oração de confiança e ainda intercede pelos outros, você não está apenas começando o ano de forma diferente. Você está alinhando o seu coração com o coração de Deus. Você está abrindo as comportas para que a graça divina inunde cada área da sua vida. Você está plantando sementes que vão dar frutos não apenas em 2026, mas por toda a eternidade. Porque tudo o que você faz com Deus e por Deus, nada disso se perde. Tudo isso fica registrado no céu. Tudo isso tem valor eterno. E um dia, quando você estiver diante do Senhor, você vai ver como cada pequeno ato de fé, cada momento de confiança, cada oração sincera, contribuiu para a obra que Deus estava fazendo em você e através de você. Então aqui está o convite final. Não deixe esse conhecimento ficar apenas na sua mente. Não deixe essas palavras serem apenas mais uma mensagem inspiradora que você ouve e esquece. Faça dessas 3 práticas uma realidade na sua vida. No primeiro dia de janeiro de 2026, antes de qualquer outra coisa, antes de conferir as mensagens no celular, antes de mergulhar nas tarefas do dia, pare, respire e dedique esse tempo a Deus. Defina o seu propósito espiritual. Ofereça o ano com humildade. Reze a oração de confiança. E então observe o que Deus vai fazer. Porque Ele está esperando por você. O céu inteiro está esperando para derramar bênção sobre a sua vida. Mas Deus respeita a sua liberdade. Ele não vai invadir. Ele espera ser convidado. Então convide-o. Abra a porta. Diga sim. E prepare-se para viver o ano mais transformador da sua vida. Santa Teresa terminou uma de suas obras com estas palavras: que o Senhor nos conceda a todos chegar à morada onde Ele está, para que possamos louvá-lo eternamente. E essa é a nossa oração para você também. Que este ano seja o ano onde você caminha mais perto de Deus do que nunca, onde você descobre a profundidade do amor que Ele tem por você.
onde você experimenta a paz que o mundo não pode dar nem tirar, onde você cresce em santidade de forma real e concreta, e que no final do ano você possa olhar para trás e dizer com gratidão: foi o melhor ano da minha vida, não porque tudo saiu como eu planejei, mas porque em tudo, em cada momento, eu senti a presença de Deus comigo, porque eu aprendi a confiar, porque eu vivi com propósito, porque eu pertenci inteiramente a Ele. E se você fizer essas 3 coisas no primeiro dia do ano, essa será a sua história também. Agora é com você. O céu está atento. O Espírito Santo está pronto para agir. Deus Pai está de braços abertos esperando. Tudo o que falta é o seu sim. Então diga sim. No primeiro dia do ano, acorde cedo se puder. Encontre um lugar tranquilo. E comece o ano da forma como Santa Teresa nos ensinou. Com propósito, com humildade, com confiança absoluta em Deus. Faça isso, e você vai ver. 2026 será diferente. Não porque as circunstâncias serão perfeitas, mas porque você terá aprendido a viver na graça. E não há nada mais transformador do que isso. Que o Senhor te abençoe nessa jornada. Que Maria Santíssima interceda por você. E que Santa Teresa do céu te guie nos caminhos da oração profunda e da intimidade verdadeira com Deus. Amém.